Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, um dia depois que o Grêmio empatou com o Cerro Porteño. E aí, Cassia Carpes, Maurício Freitas, eu pergunto, um sabor de vitória, um sabor de derrota, porque o Grêmio é melhor que o Cerro Porteño, onde se viu exatamente isso, ou com um sabor natural de um empate que encaminha o Grêmio para a primeira colocação. Sabe por que eu já começo assim, a queima-roupa? Porque hoje, acompanhando as redes sociais, os recados lá para a Rádio Grenal e tal, no WhatsApp, o que acontecia? Alguns diziam, e aí mais colorados, o Grêmio está em decadência. Outros, o que é que o Renato vê nesse Cícero? Por que não coloca o Tony Anderson? Outros ainda, o Grêmio sem a dobradiça Maicon e Arthur não é a mesma coisa. Mas o Grêmio sem Luan, sai Luan, não tem substituto, porque o Renato quer colocar o Cícero, que fica muito distante, teria que ser o Tony Anderson. Ainda, por enquanto, não está inscrito o André, que é muito melhor que o Jael na Taça Libertadores da América. Lateral direito, Léo Moura, está velho. O Grêmio tem o Madison, que só quebra o galho. Bruno Cortez é bonzinho. Então, o que é verdade? O que é exagero antes? O que é mentira? E o que é que dá para projetar? Porque até antes do jogo, o Grêmio era disparado o melhor time da América. E ainda acho que é completo. Eu não sei qual é o pior salto alto. Qual é que é pior? Se é do time, do clube ou do torcedor. E nesse momento o torcedor está de salto alto. E isso é perigoso. Ou seja, pensa que tem tudo aquilo e às vezes pode não ter. E futebol é o dia a dia, né? Exatamente. Mas também não vai querer que o Arthur jogue bem todos os jogos. Eu acho que o torcedor tem que se dar conta que o Grêmio tem uma estrutura de time que ninguém tem, é verdade, no futebol brasileiro. É só olhar o brasileiro aí começar, tudo é a mesma coisa, é a pegada, é a determinação. O Grêmio tem uma estrutura de time, né, que falha de vez em quando, é normal. Nem o velho Santos do Pelé, né, tinha dois Val, Coutinho, Pelé e Pepe, ganhava todos. Nem o Garrincha, nem o Botafogo do Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, também não ganhava todos. Agora tu vai dar o nome de todos eles? Do Inter, se quiser. Gainete, Laurício, Escala, Luiz Carlos Sadi, Alto Dorinho, Valdomiro, Braulio, Claudiomiro e Gilson Porto. E o Grêmio? E o Grêmio do Alberto, Altemir, Ayrton, Ortúnio, Cléo e Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmiro, Vieira, enfim. Então, são bom escassear. Que marcaram época, né? Que a gente sabe que tu comeu ontem e tu não lembra, né? Esse é o detalhe. Então eu acho que tem que, calma, não pode ser. Eu vi hoje a pesquisa, está todo mundo nesse meio aí, que entrou no lugar do Cícero? Luan. O Cícero? Mas eu acho o seguinte, eu acho que ele está fora de posição ali, ele não tem. Comparar com o Luan, o Cícero com o Luan, é difícil. Comparar uma égua com uma alpargata. Nós estamos sempre comparando as coisas, eu acho que cada um no seu lugar, cada um ocupando o seu espaço, cada um fazendo o que sabe fazer, então eu acho que exige demais. Agora, por outro lado, ninguém analisa o adversário. Disso que o Grêmio pegou aí foi o melhor do grupo. Tem tradição, tem camisa, tem torcida, e tudo tem que levar em conta. Mas também o time deles não se abriu muito, sabia que o empate era bom. Então tem que analisar o contexto do jogo. O adversário quer classificar, e o Grêmio quer ser primeiro. Exato, essa é a diferença. O torcedor acha que tudo que é jogo é igual. Eu já tinha, se não alertado que o Cruzeiro, quando eu vi contra o Racing, o Cruzeiro não era tudo aquilo, porque o Cruzeiro não tinha uma pegada de Libertadores. E é lógico que o Cruzeiro teve dificuldade com o Grêmio. O Cruzeiro pensa que é bom, quer jogar, mas não marca ninguém. Então não existe mais futebol moderno sem determinação. Está aí a entrevista do Nico, Internacional. Ele está dizendo o seguinte: quando eu cheguei aqui eu só pensava em atacar, era assim que eu jogava lá no time dele, no Uruguai. Você não achou que ele tinha uma pitada de ironia? Porque o meu problema é ser gol. Sim, mas aí chegou um momento que ele começou a não fazer gol, só entrava no finalzinho, jogador, não é para entrar no finalzinho, jogador quanto ganha. E é importante.
Então o Internacional se dá conta agora, já foi para o lado do Internacional, pulei a cerca e fui para o outro lado. Tu é niquista. Automaticamente o Internacional sentiu que não é com centroavante que ele vai chegar lá, é com bons atacantes. Tá? O Roger do Botafogo, meu time Botafogo, eu vejo todos os jogos, lá ele jogava meio paradinho Gosta de assim. sofrer também. Pois, mas o torcedor do Corinthians sofreu 10 anos sem ganhar do Santos, Tabu aquele, e foi um goleiro samborgense que quebrou Tabu, Diogo, irmão do Ivo Diogo. Tá? Então o futebol é feito assim, nem por isso o Corinthians deixou de crescer, o torcedor, e o Flamengo também não, e assim vai, porque quando a gente jogava, ganhava tudo. Né? Então o futebol é assim, é momento. Então eu acredito que ninguém tem o padrão de jogo do Grêmio. Claro que às vezes o Renato pode estar exagerando, sentindo que o esquema tático é muito dele, é muito uma concepção de futebol que está dando certo. Ele pode trocar 6 por meia dúzia, ele pode trocar um igual por um desigual, e isso às vezes complica, é o que pode estar acontecendo. Tá? Não repetindo uma ideia de grupo daquilo que ele já tem de concepção de futebol. E às vezes ele quer inventar para mostrar para o torcedor e mostrar para nós de que qualquer um que ele botar vai dar certo. E futebol não é assim, reserva é reserva, titular é titular. E você disse uma coisa forte aí. Ele acha que qualquer um que vai botar vai dar resultado, tanto que ele fez algumas atrocidades. Exato, pode. O Lima contra o Independiente? Sim, que ele veio de um jogo aqui do brasileiro, jogou mais ou menos. Não, no começo. Nos reserva aí. Gauchão. Como é que chama? Gauchão? Transição. Transição. Isso. Exatamente. Aí já foi direto para o jogo da Libertadores. Numa posição que ele não foi a que ele jogou. Lá na Libertadores jogou fechando, o que o Ramiro faz ali, fechando o flanco direito. Foi ou não foi? Sim, porque o Ramiro estava suspenso. Exato, lá aí. Eu com a memória boa. E automaticamente não foi isso que ele jogou na transição, jogou no meio da transição. Então o Renato às vezes acha que, não, tudo que eu fizer aqui vai dar certo. A fase é boa. Tanto é o do professor Enio que bate mais nisso. Eu sempre gosto de dar o crédito. Mas aí o professor Enio disse aqui, o Renato, por linhas tortas, acertou o time do Grêmio quando a coisa podia ter degringolado. Lesionou o Luan e ele parou de insistir com o Cícero, que aí era a pior parte da insistência com o Cícero, de colocar o Cícero de centroavante. Aí meteu o Jael. Perdeu um gol de cabeça que até tu fazia com o nariz. Até o nariz tu fazia. Sim, aí tem a força. Mas aí é o seguinte, o Jael entrou, o Cícero veio para trás. Quando voltou o Luan, como o Jael estava bem, ficou o Jael. Aí ele acertou o time. Porque ele parou de insistir com o Cícero, porque ele não acreditava mais no Jael. Já tinha o Grêmio contratado o Brocador e jogava o Cícero de centroavante. Ele teve que fazer uma transição agora que fez o Jael. O Jael é aquelas limitações dele. Quando tu bota ele lá, ele vai brigar, sobra uma bola para alguém, ele briga. Mas está dizendo aqui um zagueiro. O melhor atacante que se marca é aquele que gosta de brigar com o zagueiro. Porque ele não tem técnica, ele só quer briga. E o zagueiro foi preparado para isso. É um homem de guerra, né? O zagueiro. E isso é bom. Agora, quando ele pega um cara habilidoso, que sabe jogar de costa, de frente, sai para o lado, sai para o bico de área, vem, busca, vai, aí complica o zagueiro. E aí alguns se enganam. Tem gordinho habilidoso. Não é só brigador. Não. Tem aquele cara que só joga com a traseira. O Evair. Tinha técnica. Sim, não tinha velocidade, não tinha técnica, protegia bem. Se batesse aqui, jogar. Ele tirava do zagueiro. Geraldão. Geraldão era um chato. Se botasse na frente, não tinha quem pegasse. Sim. Ronaldo Nazário, grandalhão fora de forma, meteu na frente, esquece. Então é que as pessoas confundem. Ah, mas o fulano de tal. Não. Então, aí indo para o lado internacional, eu acho que o Odair começa a acertar, já que ele não tem um centroavante, nenhum é centroavante de área, desse que ele tem, mas ele tem homens de movimentação, que ele encaixa um esquema tático com esses homens de movimentação que são melhores tecnicamente do que aquele que fica parado na área e às vezes não faz gol. Então é menos um. Então eu acho que esse crescimento do Nico é bom, mas não digo, pelo amor de Deus, gente, como é que o Nico vai ser centroavante? Tem gente que prega aí que o Nico é centroavante, é atacante. Atacante é quem se movimenta. O pessoal não tem nem, tirando o Damião, que briga, mas tem outra vantagem, ele vem e briga até o meio de campo, se for possível. Né, com as suas características, e ele sabe que com essas limitações ele só pode fazer isso. Se ele for fazer o que o Nico faz, ele não faz, nem o Nico faz o que ele faz. Então tu tem que acertar um esquema tático. Eu acho que a primeira concepção,
o Grêmio tem o único esquema tático definido no futebol brasileiro em time de futebol. Não tem, ninguém mais joga. Tá? O Internacional tem que buscar, e para buscar tem que ter vitórias, às vezes um título, que está custoso, mas vai ter que vir. Mas no mínimo uma sequência de vitórias. E não adianta trocar treinador. Não adianta trocar treinador. Ficam exigindo o Odair, mas os outros vieram também não fizeram nada. E vai vir outro, vai pagar mais, e não adianta nada. Tem que encaixar o que tem esses jogadores. É que o torcedor gosta muito da frase essa, não tem jockey. Agora virou moda, né? Mas tem muitos aí que não tem jockey. Tem muitos que não tem. Mas o que mais tem é moda agora, né? Não. Jockey tem poucos. Tem gente que vê o futebol, mas analisa pouco. Tá? Porque a prova está que o Flamengo está procurando treinador até agora. Ele não consegue tirar aqueles que são bons, que estão empregados, e não consegue, às vezes, fazer. Agora, em seguida, faz. Desde que tenha uma concepção do futebol. Você não vai chegar lá, esse jogo eu vou experimentar o 4-4-2, outro vou experimentar o 4-2-3-1, no outro eu vou experimentar o 4-3-3. Não. O que mais se adapta, esse do Odair que está fazendo, e às vezes a imprensa diz muita nomenclatura, que na realidade hoje eu vi uma escalação de um time como se o Corinthians fosse jogar no 4-2-4. Quando é que o Vadson é atacante? Então, nós temos que ter cuidado quando passamos informação para o torcedor. O que é isso? 4-3-3 eu vi 4-2-4. Exato. Então, não. O 4... Quer dizer, uma hora joga na retranca. O 4-3-3, junto com esse 4-2-3-1, tu adapta fácil. Mas uma peça mudar um pouco. Tu tem que treinar, conversar, ter uma capacidade de persuasão com o atleta, mostrar, olha... Se nós estiver bem, nós temos assim. Se nós estiver mal, nós vamos ter que atacar mais, nós vamos partir para um 4-3-3. Se nós estiver mais fechadinho um pouquinho, 4-2-3-1 ou 4-4-2, enfim. Eu acho que tem que treinar isso. E esse treinamento, isso requer tempo, o jogador tem que entender, o jogador tem que ser participativo. Hoje a preparação física é muito maior, Rec, do que há 10 anos atrás. E o jogador pode fazer isso que os outros fazem. Então, aqueles times que tiveram opção, eu me baseio muito hoje, eu digo assim sempre, eu olho todo o futebol, seja nacional como mundial. Gosto muito do 4-3-3 do Liverpool, que ele vem até o meio de campo e se fecha, mas quando larga, todos com grande velocidade. Cresceu o nosso Firmino dentro do esquema tático do 4-3-3 do Liverpool, porque tem o Salah pela direita, que é canhoto, e entra muito na diagonal, às vezes até nem para muito na ponta. E o Firmino dá a possibilidade dele não fazem a troca, né? E o outro, o Mané, é menos técnico, mais velocista. Então tu encaixa, e isso é preciso no time de futebol, encaixar as performances e automaticamente as características. Está voltando isso porque é mais difícil de marcar, né? Ou então faz um esquema tipo esse do Grêmio, que o Barcelona tinha, que outros têm, o próprio Real Madrid jogou assim contra o Grêmio, de posse de bola com velocidade na articulação. Quando tu é testemunha, tu trabalha na imprensa, vocês faziam isso conosco, quando nós tentávamos mandar um atacante voltar para marcar um pouquinho, a imprensa nos cobrava, e nós tínhamos que iludir vocês, nós tínhamos que dizer que não era bem assim, né? Ou seja, tu imagina mandar um ponta direita voltar naquela época, um ponta esquerda voltar, mas isso já estava acontecendo no 4-3-3, já estava acontecendo. E automaticamente tu tinha que pegar o jogador e convencer, mas ele não tinha a preparação física que ele tem hoje, por isso que ele não vinha tanto, porque como é que tu vai matar teu atacante? Sim. Na parte física. Chegava esbaforido. Então, hoje era o Pedro Rocha no começo. Exato. Mas isso também era uma... Hoje eu vejo muito treinador aí, às vezes, na relação com a imprensa, ele tentando, né, persuadir a imprensa de que o meio de campo dele não é tão defensivo. Quem pegasse esse Paulinho que está no Barcelona hoje, que jogou no Coelho, ele começou praticamente no segundo volante. E hoje está fazendo gol na frente. Então, esse jogador moderno é aquilo que nós queremos. Se exige isso dele. Vai na frente, vem, né, participa, muda de lado, troca de posição. Isso é necessário. Esse Patrick, por exemplo, caiu como uma luva no Sem Internacional. dúvida, porque ele é participativo. Vai lá atrás, vem no meio, vai na frente. E até vou te dizer... Quem é que não gosta de um jogador assim? Esse Fabiano, no segundo tempo, lateral direito, cresceu fruto da ajuda dos companheiros. Que ele também não é tudo isso, o Fabiano. E agora vai ser um pouco mais difícil. Bom, mas é bom tu dizer isso, porque eu quero dizer, a maioria dos clubes, exceto aqueles que tem um Marcelo nosso da seleção brasileira, que é excepcional com a bola nos pés,
A maioria dos clubes da Europa jogam numa faixa de 4 atrás. Não tem lateral para o atacante. Não tem. Por quê? Porque eles preferem o meio de campo e o ataque. Esse que tem que dar resultado. E nós vivemos aqui lutando por lateral, achando que esse lateral vai ser ala. E eles não, é uma faixa de 4, linha de 4 que eles chamam. Tá? Ou seja, eles preferem, e eu também prefiro, que eu tenha mais homem de meio de campo que chegue na frente e mais atacante, do que eu mandar o meu ala e o meu lateral e todas as vezes levando as costas. E com uma série de dificuldades que tem os zagueiros muitas vezes de fazer a cobertura. Mas agora, Rec, pegando o Grêmio como exemplo, que sequência complicada o Grêmio vai ter, e o jogo contra o Cerro em Porto Alegre virou mais do que decisivo, né? Porque o empate fora... do dia 1º. Do dia 1º de maio. Sim. O empate fora só vai valer, só vai ser importante pro Grêmio se ganhar em casa. Porque se não ganha em casa, hoje, ninguém duvida que o Defensor vai ganhar do Monagas na Venezuela. O Defensor pode passar o Grêmio se o Grêmio não ganhar em casa. Então, Sim. o grau de dificuldade que se criou... Porque como o grupo tem o Monagas, que virou o saco de pancada... A dificuldade não foi o empate contra o Cerro. Foram outras dificuldades anteriores. Não, mas a importância que ganhou esse jogo do dia 1º, porque vamos lá, no cenário que o Grêmio empate em casa, o Cerro fica com 8, o Grêmio ficaria com 6 e o Defensor pode ficar com 7. Eu vou falar aqui... O Grêmio pode terminar a próxima rodada se não ganhar em casa em terceiro. Eu vou falar para vocês aqui em tese. Em tese, o Grêmio, e pior o Internacional, se dá mais com os times, se dá mais dificuldade com os times médios e pequenos. Por quê? Porque às vezes o time grande ele está de igual para igual e o treinador e até os jogadores não têm humildade de neutralizar o Grêmio. Que o Grêmio hoje é o melhor time do Brasil. Quando o time vem atacando muito... Quando é o time menor, médio, ele tem humildade de congestionar o meio de campo, matar a jogada de início no Grêmio do Exato. Mas aí é um caso só. Aí quando tu vai, e nós exigimos, e é natural, quando vai contra o Vitória, não, é melhor, é maior, tem que jogar na frente, tem que matar e acaba se complicando, porque perde o meio de campo. Então, mas isso é fator de uma estrutura, que o Inter não tem ainda, mas que o Grêmio tem. O Grêmio, às vezes, ele não tem um atacante nato, a não ser o Everton, que é o melhor atacante, que se desloca. É como eu até certa vez eu estava falando com o Itaqui, aí foi o escolhido melhor lateral do Campeonato Gaúcho. Ele é um guri de Itaqui, eu sou de São Borja, o irmão dele trabalha na Câmara. Eu disse, olha, cometeste um erro crucial contra o Everton. Primeiro que o Everton não recebe a bola de lançamento. Ele vem com a bola de dominação, coisa diferente. Aí ele ficou numa faixa de 4, onde ele fez, mas ele ficou numa faixa de 5 da defesa do Avenida. Quando ele devia pegar o Everton até o meio de campo, não deixar virar, não deixar dominar a bola. Então, tu tem que conhecer as características dos jogadores. Depois de chegar... Ninguém lança, pode notar, quem é que lança pro Everton? Não, é quando ele pega a bola no meio de campo e vem de frente com a bola dominada. Aí ele é muito bom, mas ele não é lançado, porque ele não tem a característica de ser lançado. Isso acontecia com o Lula antigamente. Enquanto insistiram, não dava certo. Então eu disse para ele, tu erraste, como é que tu vai esperar um jogador que vem com a bola dominada? Então tu tem que conhecer a característica dos jogadores, o jogador tem que conhecer do adversário. Tá? Então a gente nota que o Grêmio tem mais dificuldade, e o Internacional mais ainda, quando são times médios que congestionam, têm humildade de marcar e neutralizar o esquema tático do Grêmio e do Inter. Agora, Cassiano, eu discordo do Maurício frontalmente. Eu acho que ontem o Grêmio classificou. Se confirmar em casa. Não precisa nem confirmar em casa. Se o Grêmio empatar com o Cerro Porteño aqui, é extraordinário o resultado. Se terminar em terceiro no próximo jogo, empatando com o Cerro, o Grêmio encaminha a classificação. Porque depois o Grêmio tem o Defensor aqui e o Monagas lá. O Grêmio vai fazer 6 pontos rindo. Aí o Grêmio já vai chegar a 12 pontos. Vai se classificar com o pé nas costas. O problema... para mim, o Grêmio encaminhou a classificação. E se empatar aqui, E o Cerro também não se atirou para cima do Grêmio. O Grêmio está classificado. O problema de enfrentar... Não possibilitou o contra-ataque do Grêmio. O problema de não ganhar em casa do Cerro... Se perder, não está fora. Não está fora, não se complica. Não. O problema de não vencer o Cerro em casa é que o Grêmio vai deixar tudo para a última rodada, confronto direto com o Defensor aqui. Não. Como só não? para decidir o primeiro lugar. Aqui, se o Grêmio
Se o Grêmio perde pro Defensor... Já começa que a última rodada é contra o Monagas. Não, última. É contra o Defensor. Contra o Defensor aqui, dia 23 de maio, no período de resguardo da FIFA dos atletas. Falou, daí, quem jogou já tá por com primeiro convocação. pro Grêmio foi o do Defensor. Se o Grêmio joga com o Defensor dia 23 de maio em Porto Alegre, no período de... os jogadores já estarão cedidos às seleções. Treinamento. Então, nessa hipótese que falam de convocar Arthur e Jeromel, já vai ter Paulo Miranda e Jailson no Coloca time. o Zezinho, o presidente Romildo, o Pedrão, o Cassiar na zaga, tá resolvendo o problema. Para um pouquinho, dá tapa em cego esse grupo do Grêmio. Não, Rec, vamos lá, pior cenário, que é o que tu falou. Pode colocar um inferno aqui que não vai tirar o Grêmio. Pior cenário, que é o que tu falou. Cerro ganha do Grêmio aqui em Porto Alegre. Não, tu disse que não se complica perdendo pro Cerro. Então vamos trabalhar com esse... Perdendo tá... Não, mas vamos trabalhar vamos trabalhar nesse cenário. Não se complica nem perdendo. Nem perdendo, vamos lá. Perdendo. Se o Grêmio perder pro Cerro, o Cerro vai a 10. E o Grêmio vai a 11. Defensor vai a 7 e o Grêmio fica com 5. O Grêmio tem ganhado o Monagas. Tá, mas tá 10 a 7. Já botou esse defensor aí, defensor que o Milton me ensinou, não vai ganhar do Monagas. Não, tá decretado. Já vai, é o primeiro ponto que esse Monagas vai fazer. Isso a gente vai saber. O defensor fede de ruim também. A gente vai saber semana que vem já. O jogo é uma semana antes. Aquele resultado lá que foi ruim. Empate contra esse defensor aí. Foi bom também. Sim, mas eu tô dizendo, se fizesse uma comparação time por time, o Grêmio já tem 5. aquele seria pior que esse. Empatar fora. O Grêmio vai fazer 11. O que o Grêmio... o Grêmio vai fazer 11. Rec, o Grêmio tem... Se a gente analisar friamente só a campanha do Grêmio... Eu vou me colocar à disposição do Renato para jogar essas partidas aí contra Não, mas tu não tá inscrito também, não tá inscrito, não tá entre os treinos. Pegando o primeiro turno do Grêmio, o Grêmio teve um jogo em casa, fez 5 pontos. É ótimo, mas tem que confirmar em casa. Daqui a pouco o Defensor ganha do Monagas, já vai a 7 e o Cerro tem 10 e o Grêmio fica com 5, E aí Rec. a Bruna Marquezine larga o Neymar e me acha bonito e fica comigo. Ah, mas isso é só porque ela não veio... Só porque ela não veio a Porto Alegre, né? Porque se ela vier aqui, eu tá. Mas, e a sequência do Grêmio, Rec, é a pior possível. Vamos lá, o pior cenário de todos é acontecer isso O Cerro, e enfrentar... a murcha de ontem ganha do Grêmio aqui, tá. Vamos botar o pior cenário possível. Não, Aí tu que colocou essa possibilidade dizendo que mesmo que o Grêmio perca, não se complica. Tá classificado. Se empatar, tá classificado. E se ganhar, vai ser primeiro. Não, o Grêmio vai classificar. Só que... Se perder, tá classificado. Se empatar, vai ser... Então não precisa nem jogar. Vai lutar pelo primeiro. E se ganhar, vai ser primeiro. Então não precisa jogar. Não precisa. Precisa para ver se vai ser primeiro ou segundo. Esse é o problema, Cassiar. Esse discurso que o REC tá dando é o discurso que a torcida tem, que é o que o Cassiar tava falando no início do programa, que é o salto alto. Não é o salto alto. Sabe o que é? É que durante a semana agora, o Grêmio vai vender o Luan e o Arthur pro Cerro Porteño. E depois o Cerro Porteño vai emprestar o Luan, o Arthur, pro Defensor vir aqui jogar. É isso aí. Esse que é o problema. Pior cenário de todos, vamos lá. É o Grêmio pegar Grenal. A chance do Grêmio não classificar é a mesma de eu sair pelado e ir daqui a Porto Alegre. Cuidado que o Léo Jorge, quando fez uma promessa dessa, o Cruzeiro subiu para a primeira divisão. Quanto a poupar os jogadores, eu acho que o Grêmio está fazendo certo. Ontem Poupou porque está sobrando. Exatamente. Até tenho dúvida se era virose mesmo. Acho que foi poupar, porque o que ele jogou ontem, o cara que vem de virose, ele não perdeu um lance, o Jeromel. Impressionante. Por cima e por baixo. Antecipação. Sobrou. Mas esse é o Jeromel, né? Exato, quase fez um golaço. Então, o Grêmio teve um pênalti não marcado. Também. Pois é, sobrou até isso. Tem alguns sobrou até isso, mas isso não soma ponto. Que o Grêmio não pode perder. É o goleiro, o Jeromel, o Arthur, o Luan e o Everton. Se ele não perder isso aí durante o ano, ele vai estar sempre brigando por um título. É isso aí. É muito melhor. É a estrutura de time. O problema é que faz o cenário aí, vamos ver. Vamos lá. Pior cenário. Para ti é cenário negro. Vamos ver o teu cenário. Esse teu cálculo aí é... O pior cenário, pegando a hipótese... Sopro para derrubar. Pegando a hipótese que o REC levantou. Cerro ganha, vai a 10 pontos. Isso aí. O Grêmio... Defensor ganha, vai a 7. O Grêmio fica com 5. E aí? E aí o Defensor ganha do Cerro, vai a 10. E aí vem jogar com o Grêmio aqui. E o Grêmio vai a 11. Bom, aí tem que ganhar as duas. Já tem ganhado o próprio Defensor. Mas ganhar as duas é... O Defensor, esse aqui, é o Caxias e o Monagas é o Guarani de Garibaldi. Garibaldi. O Fernando Soares. Às vezes se licencia, às vezes vem de novo. É isso.
Guarani de Garibaldi e o... Vai enfrentar os uruguaios sem o Jeromel e daqui a pouco sem o Arturo, Então, sem quem mais venha a ser convocado. Os caras dando chute em gol lá. Jogar no final. Rec, se os uruguaios chegam aqui na frente do Grêmio, eles precisam de um empate. Eles não precisam chutar uma bola gol, é só a bola não entrar. Então tá. E nesse meio do caminho... Eles vão ganhar as duas. Vão combinar lá. O Grêmio vai perder pro Cerro em casa. E eles vão ganhar do Cerro. É o pior cenário. E nesse meio tempo... Onde é que eles ganharam do Defensor? O Cerro. Em casa, Vou né? buscar aqui. E tu lembra? Na Bacia das Almas. Sim. Então... Eu ia dizer que eles se equivalem para não dizer aquele palavrão. O grupo... Dá dizer que eles se equivalem. Rec, o grupo é fraco. O empate do Grêmio fora vai ter valor e vai classificar o Grêmio se o Grêmio ganhar em casa. O Grêmio ganha do Cerro em casa mais que classificado. O melhor time da América não vai fazer cálculo contra esses caras. Só que aí pode enfrentar, vamos lá. Por isso eu comecei. Vamos pegar o Cerro. Eu falei aquela abertura de cenário do presente projetando o futuro. Mas não de risco. Vamos pegar o... Se o Grêmio perder, está classificado. Vamos pegar o cenário completo, Rec. Semana que vem a gente pode ter Grenal. E aí? Na Copa do Brasil. E aí? E a sequência de jogos, não pesa? Deixa os reservas contra o Inter e joga os caras. Né? Reserva na Copa do Brasil? Valendo 60 milhões? Se apertar a Libertadores da América, até essa estratégia o Grêmio pode usar. Se apertar a Libertadores. Mas como é que vai apertar contra o Cerro Porteño, o Defensor? O Grêmio tem vantagem e desvantagem. Não pode deixar apertar, tem que entrar jogando sério contra o Cerro. Eu aceitaria esse teu cálculo se eu tivesse visto o jogo do Grêmio contra o Defensor e o jogo do Grêmio contra o Cerro Porteño. Eles não tem absolutamente nada. O Grêmio tem alguns jogadores que têm entrado bem. Tá? Ele, por mais que ele perca, o Arthur ontem não jogou bem, mas não é obrigado a jogar todo. Não jogou bem. Tá? Ele saiu na hora certa. Tá? A zaga, se sempre tiver um só fora, ainda se sustenta se tiver o meio de campo bem. Tá? Então o Grêmio tem uma estrutura de time que é fácil fazer a recomposição de alguns jogadores. É diferente de times que não têm um esquema tático definido. Tá? Então, às vezes o Grêmio tem muito mais dificuldade de fazer o gol do que dominar o jogo. Parece mentira. Tá? Porque o Jael é altos e baixos. Ele, em seguida, tem que, para trabalhar a bola por baixo, ele já tem mais dificuldade. Tá? Mas o Everton não, o Everton tem uma sequência boa de jogos, melhorou no segundo tempo ontem, né? e tem uma jogada tradicional dele. Então o Grêmio tem uma estrutura de time baseado, e os reservas muitas vezes, se não são idênticos, já estão acostumados nesse esquema tático e entram para dar continuidade ao plano de trabalho e do time. Então essa é a vantagem do Grêmio. O Grêmio não precisa ter todos os jogadores nos jogos, ele só não pode perder alguns, como eu disse. Ele tem que entrar bem. Não pode perder junto. Perder um só ainda vai. Agora nós estamos se queixando do Luan. Só não pode perder ninguém do meio para frente. O Cício não tem nada a ver com o Luan, é outra característica, pode jogar em outra posição, mas não fazer aquilo que o Luan faz de movimentação. Eu acho que ontem foi um bom resultado para o Grêmio. Foi um bom resultado se confirmar em casa. Mas não precisa confirmar em casa. Contra o Cerro não precisa. Não vai dar tapa em cego depois. Oremos. Se empatar em casa, sobra ponto. Se perder, o Grêmio fica em segundo. Veja o caso do Moura. O Moura é muito mais jogador do que o Garoto. O Garoto está ainda fogoso. Mas quando ele está jogando, o meio de campo se acerta com ele. Ele trama uma jogadinha, vai lá, vem aqui e tal. O Matos. Ele corre muito, se solta demais e às vezes... Mas o Moura cadencia o jogo no meio de campo. Ele está numa faixa de meio de campo, já jogou no meio de campo, tem experiência. A bola fica mais com o Grêmio com ele. Tá? Que o Grêmio necessita essa característica do Grêmio. A sequência do Grêmio, Rec. Atlético Paranaense no domingo. Quarta-feira. Aqui. Quarta-feira. O Atlético Paranaense é a seleção da Holanda de 74. Não, aí... É o carrossel curitibano. É a laranja mecânica. Laranja mecânica. Depois, na quarta-feira que vem... Aí eu vou te dar Esse é um jogo bom, até para análise tática. Se o Atlético Paranaense vier aqui achando que porque ganhou de 5-1 do Chapecoense de virada, já tem um grande time, o Grêmio ganha fácil. Mas se ele vier aqui humildemente... Para fechar os espaços do Grêmio? Para fechar os espaços, complicar o meio de campo do Grêmio, ele pode até incomodar o Grêmio. Caso contrário, ele perde. Mas depende se o treinador dele achar que meu time agora já tem condições de enfrentar o Grêmio, o Palmeiras, o Corinthians. Grêmio que não tem o Kahneman nessa partida. O Paulo Miranda é dúvida, pode jogar o Bressan, pode jogar o Jeromel e o Bressan, mas aí tá tudo tranquilo. E aí o reserva da zaga é o Michel.
não Sim, tem opção de Mas a sequência... Promove um júnior. A sequência para passar. Domingo, Atlético Paranaense. Quarta-feira, primeiro jogo da Copa do Brasil. No outro final de semana, sábado, pega o Botafogo. Depois pega o Cerro em casa. Pega o Santos em casa. O segundo jogo da Copa do Brasil. E depois tem Grenal. Se comparar com a tabela do Inter, é barbata. Essas viagens para fora do país é que às vezes prejudica. Voo fretado. Agora, E depois do Grenal vai para Venezuela. Também não tem nada. A sequência é boa. Venezuela conforme tu poupa alguns jogadores. O problema do Grêmio, e eu não falo nem em termos de Libertadores, que essa primeira fase é salada de chuchu, sopa de hospital, né? Isso aí é purê de batata, isso aí não faz mal para ninguém. Isso aí não tem. Caldo de galinha. Caldo de galinha. Só por isso aí, esses adversários do Grêmio aí. Né? Mas o problema do Grêmio é se pegar o Internacional na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Mas aí é clássico. Aí o cara se prepara em alta, né? Exatamente. Daqui a pouco pega um Inter, pode pegar um São Paulo também. Também é um confronto difícil. São Paulo tem que primeiro passar pelo Atlético Paranaense. Em média, não, mas o carrossel periga atropelar o São Paulo. Eu estou nervoso com esse carrossel. Em média, os times brasileiros estão se formando ainda, em média. O Palmeiras não acertou ainda e eu acho que é cobrar demais do Roger dizendo que o Palmeiras tem um grande time. E dizem a hora aqui no Rio Grande do Sul que o Palmeiras tem um grande time. Vai ver que não é bem assim. O Santos está formando, o São Paulo está formando. Os únicos que tiveram a imagem de formar grandes times, o Grêmio já tinha e o Cruzeiro, porque ganhou aquela Copa do Brasil, e dali o Mano ficou. O Mano é um bom treinador. Mas o Mano, se não botar as barbas de molho, de que o time dele é muito técnico, joga, mas deixa jogar, ele não vai a lugar nenhum. Então a maioria estão formando as equipes. O Flamengo está formando e contratou jogadores de alto nível financeiro, mas que não estão dando resposta. Inclusive o que veio do Cruzeiro lá. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras são quase idênticos. Exatamente. Então não tem nada definido aí no futebol brasileiro. Então isso é uma mensagem para o Inter aqui. É claro. O treinador, meu ex-atleta, o Odair. Não se apure, calma. Precisa sim de resultados. E assiste sempre, sabia? Mas ele precisa ter tranquilidade. Tá? Agora, nós fizemos um bolão lá na Câmara. Ontem o Caíco lá. Dei um abraço do Caíco, conversei bastante com ele. E aí tinha o bolão, mostrei para ele. Quer ver que eu ainda acredito um pouquinho em vocês? Estou botando um empate contra o Palmeiras lá na Aliança Parque. Ou seja, não é um mau resultado. Botei no bolão. Sim, porque eu não vejo o Palmeiras. Pode ser que deslanche o Palmeiras, mas ele não deslanchou. Viu o jogo contra o Botafogo, foi um jogo de altos e baixos. Tá? Ele teve um momento que ele dominou o Botafogo, tem outros que o Botafogo cresceu para cima dele. Tá? Então, é um time ainda não definido. Se querem que o Roger, é a mesma coisa que cobra do Roger, às vezes cobra do Odair. É acertar o time logo. O outro lá no Santos, que é o treinador do Botafogo, também está formando o time. A maioria está formando dentro da competição, Maurício. Ou seja, e tem que deslanchar dentro da competição. Tem que ter tranquilidade. O Grêmio empatou em 0 com o Cerro Porteño ontem à noite no Paraguai. É segundo colocado no Grupo A com 5 pontos. Próximo compromisso pela competição é novamente contra o Cerro Porteño, mas na Arena, no dia 1º de maio. O Tricolor volta a campo domingo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio então pega o Atlético Paranaense domingo pelo Campeonato Brasileiro. Fora dos jogos contra Cruzeiro e Cerro, Luan será reavaliado e é dúvida para a partida. Léo Moura e Maicon voltarão à equipe titular. Outros atletas podem ser preservados. Quer dizer, já começaria uma espécie de rodízio. Porque uma hora preserva o Jeromel, que você acha que não era tanta indisposição. Outra hora preserva o Léo Moura, outra hora preserva o Maicon. Agora volta Léo Moura e Maicon. Falar assim, para todo mundo, torcedor, para a imprensa. Parece que está desleixado. Vai poupar o fulano. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado. Eu acho que fez bem o Grêmio. É um jogador que não pode perder. E eu quero aqui confessar, é o melhor zagueiro da história do Grêmio. Jeromel. Eu não venho com o Ayrton porque eu não vi o Ayrton jogar, então não posso falar que eu não vi. Seja velho. Enquanto eu vi jogar desde criança, é o melhor zagueiro que o Grêmio teve na sua história. O Grêmio que fez algumas promoções. Mais. Embora o Anchieta fosse um grande jogador. Mais que De Leon. Sim. Adilson. O Grêmio teve grandes zagueiros, mas eu acredito que na história recente,
O Jeromel... Mais que Cassiá Carpes. Mais. Eu fui um zagueiro razoável, tá? Teve muitos melhores do que eu. Mas o Jeromel, mas sem analisar o que é o zagueiro bom, tá? Isso me permitiu como zagueiro e como treinador de analisar o que é um bom zagueiro. E o Jeromel tem atributos que lhe favorecem. Recuperação, antecipação, rapidez, cobertura, rapidez, impulsão, colocação. Ontem quase mete um golaço ainda, né? Exato. Numa situação completamente difícil para atacante. Eu disse, quem é que vai chutar essa bola? Ele deu de puxeta. Para esse jogo com o Atlético Paranaense, o Grêmio e a Arena fizeram algumas promoções. R$30 para o sócio do Grêmio, que tem cadeira no setor superior, migrar para cadeira Gramado Leste, que é aquela mais próxima. E quem não é sócio paga R$60 para assistir o jogo ali. E ainda está caro, sabe por quê? O jogo é às 19 horas. O jogo do Inter é às 16. Mas é às 19 horas até por uma necessidade do Grêmio e da Arena, porque no dia anterior tem show ali, né? Quanto mais tempo, melhor, né? Imprensa paraguaia noticiou que o Grêmio teria aberto negociação pelo volante Richard Sanches, que já foi ressachado pelo Grêmio aí, esse zagueiro do Olímpia, volante do Olímpia. Apoia que o Inter está procurando um zagueiro lá que joga no News Old Boys, que é do Tucumã. Está procurando, não, foi oferecido ao Inter. Após a partida, o Departamento de Futebol Tricolor afirmou não ter interesse nesse jogador aí, então, só recordando, Richard Sanches. No grupo 1, ou na chave A, Grêmio está em segundo, 7 tem o Cerro Porteño, segundo o Maurício, o Grêmio corre perigo, Cerro Porteño tem 7, o Grêmio tem precisa 5. Confirmar em casa. Se não confirmar agora... O rapaz aí veio com a camisa trocada hoje. Podia ter vindo com a camisa do Cerro Porteño, é isso? Cerro Porteño 7, Grêmio 5, classificado já, vou te antecipar aqui. Que ontem o Grêmio vai classificar porque vai confirmar em casa. Não, ele classificou ontem e se perder para o Cerro, está classificado também. Tá bom, aí é o REC de Ná. Não tem REC de Ná, nada. Grêmio 5, Defensor 4, Monagas 0. O Defensor nem saldo conseguiu fazer ontem contra o Monagas. Errou até pênalti no final, porque, vou te dizer, eles são figos, né? Eles são devagar. O Inter treinou hoje pela manhã no CT Parque Gigante. Colorado enfrenta o Vitória no Barradão amanhã às 19h15, Copa do Brasil. Edenilson, suspenso, não joga. Gabriel Dias deve ser o substituto. Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Gabriel Dias, Nico, Patrick e D'Alessandro, com William Potker. Colorado fechou contratação do meio-campista José Aldo, ex-Palmeiras. Isso já estava mais do que encaminhado ontem. Até a gente brincou aqui com o Cabreira que o Inter devolveu ao Palmeiras, que o Inter perdeu o Igor, que era um dos destaques da Sub-13, Sub-14. O jogador foi destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior e da Copa Ipiranga Sub-20. Então o Inter já tem o Sarrafiori, que foi destaque nessa competição, e o Internacional agora contratou o Zé Aldo, ex-Palmeiras. Nome de MMA? Ou de narrador, o Pinheirinho. Mas o Inter está contratando articuladores. E de acordo com o jornal Olé da Argentina, Boca pretende contratar o goleiro Buffon. O jogador viria para disputar a fase de mata-mata da Libertadores. Ontem, Milionários 4-0 no Deportivo Lara, Cerro e Grêmio 0-0, Defensor 3-1 no Monagas, hoje The Strongest Tucumã, Independiente e Corinthians, Flamengo e Santa Fé, Libertad e Peñarol, esses últimos 4 jogos da Sul-Americana. Copa do Brasil, hoje Goiás e Avaí, Náutico e Ponte Preta, Ferroviário e Galo. E também na Sul-Americana, Estudiantes de Mérida e Temuco. Não, os que eu falei anteriormente são da Libertadores. The Strongest Tucumã, Independiente Corinthians, Flamengo e Santa Fé, Libertad e Peñarol. Esse que eu falei por último, Estudiantes de Mérida e Temuco, aí sim, Sul-Americana. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262.
Nesse sábado, dia 21 de abril, acontece no posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 horas da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga a gasolina Octapro. Abasteça também no posto universitário, em frente ao campus da Ubra. Golaço, assessoria ao consumidor. Preste bem atenção. Defende os consumidores na redução da prestação do veículo e de outros financiamentos. Reduz de forma imediata 50% já a prestação do veículo. Ligue agora. Consulta é gratuita, 0800 606 1616. O cliente da Golaço, um deles, financiou um veículo com prestação de 950, reduziu loguinho ali para 475, vantagem inicial de 20 mil reais. Ligue agora, não pague 2 automóveis, 2 casas, garanta 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos com redução imediata de 50%, ligue agora, consulta gratuita, 0800 606 1616. 0800 606 1616. Cassiar responde depois do intervalo se o Inter vai ficar entre os 6. E nós estávamos aí falando com o Cassiar e com o Maurício sobre o lance do Brasil de Pelotas aqui contra o Grêmio, se foi de bola parada ou rolando. Porque existe uma estatística que está sendo difundida na imprensa que o Grêmio não toma gol. Foi escanteio, mas a bola não foi direta lá. Ela foi quase no meio de campo, voltou e cruzado. Mas não tem, mas aí já estava rolando. Porque aí vamos combinar então. Não, daí não tem mais gol com bola rolando. Daí não tem gol com bola direto, rolando. O cara cabeceou, botou pra dentro direto. Não tem mais gol com bola rolando. Começa sempre com um tiro de meta no mínimo a jogada. Tem que parar com esse excesso de puxa-saquismo. Faz uma estatística normal. O Grêmio não toma gol com bola rolando desde novembro. Pô, o Jeromel e o Kahneman já estão na crista da onda. Não precisa. Isso aí é igual elogiar o Renato, tem que matar o Roger. Não, o Roger começou o trabalho. Cassiar, o Inter chega entre os 6, não. Bom, como eu disse, os clubes estão se preparando, mas eu acho que tem condição. Eu acho que o Internacional tem condições de lutar essas vagas na Libertadores. Mas tem que ter muita calma. Eu sei que nós somos muito exigentes. O torcedor internacional é exigente. O time está se formando ainda, o Odair está buscando. Quer ver um detalhe? Quando chegou aqui, eu mesmo fiquei meio espantado com o Moledo. O Moledo chegou pesado, né? Chegou mal posicionado em campo. Já vejo o Moledo, ele tem que parar daqueles carrinhos dele um pouco ali, usar o corpo sim, abrir os braços, usar o corpo, encostar. Mas o negócio da carrinho, zagueiro pesado, né? Não adianta. Quando vê... Então ele tem dificuldade um pouquinho na bola que vem do flanco. Que isso não é só ele, muitos zagueiros têm dificuldade, né? De frente ele é imbatível, essa bola que vem do campo do adversário, né? Para ele subir, mas eu acho que está melhorando o time. Não foi uma boa partida contra o Vitória, não gostei. Horrível. Tá? Exatamente, eu acho que ninguém gostou, mas são coisas que tem que atravessar nesse momento. Eu não vejo um time ainda, sinceramente, claro que tem aqueles que já têm a tradição. O Corinthians, agora volta hoje o Watson, volta outro. Jadson, que jogou no São Paulo, né? E automaticamente começa a estruturar o seu time. O Fluminense ainda não, o Santos ainda não acertou, o Palmeiras não acertou, o Cruzeiro caindo. Então, dá para acreditar, desde que tenha uma concepção de futebol. Eu acho que ao povoar o meio de campo com jogadores técnicos e com grande possibilidade de fazer gol, o Inter está acertando. Primeiro, ganhar o meio de campo. Foi o que o Grêmio fez, tá aí um exemplo. Tá? Ganhar o meio de campo. E aí, com essa construção de um pote, de um Nico, de jogadores técnicos e rápidos, começa a criar jogada e fazer gol. Mas organiza o meio de campo, que no meu entender ainda não está bem organizado, tá? E o miolo de zaga e as laterais, eu acredito que o Internacional tem condições sim de chegar 5 segundos. Então tá, já confirmo. Valeu, obrigado Maurício, obrigado Cassiar. Então o Inter pode chegar entre os 6, eu apostei nisso também. E o Grêmio continua favoritaço. Até às 19h.